Fala galera, vamos a mais um vídeo aqui no canal, primeiro vídeo aí de 2022 e dessa vez a gente vai estar já começando fazendo algo um pouco diferente. Normalmente eu faço questões de concursos aqui no canal, mas dessa vez eu vou estar falando sobre um assunto específico que eu escolhi, sendo distância entre pontos no plano, tá? Então esse vídeo aí ele vai servir como base para futuros vídeos que eu venha a gravar de concursos que em algum momento fale sobre esse assunto, tá bom? A ideia é que seja um vídeo assim bem inicial mesmo, tá? E à medida que eu for gravando esses novos vídeos que envolvam esse assunto, eu vou pegar o link desses vídeos e vou colocando na descrição desse vídeo aqui. Então eu vou estar atualizando a descrição desse vídeo frequentemente, tá? Então aqui a gente vai ter uma abordagem bem inicial e para quem quiser mais profundidade aí, saber como que aparece nos concursos, basta aí seguir aí a descrição do vídeo que eu vou estar indicando sempre vídeos novos lá, tá legal? Bom, o que é muito importante aí da gente saber antes de começar a falar de distância entre pontos do plano, é importante que vocês já tenham pelo menos tido um primeiro contato com o plano cartesiano, e aí envolvendo marcações de pontos no plano cartesiano, e o teorema de Pitágoras, que é fundamental para o entendimento desse vídeo, tá? E aí por isso que eu fiz questão já de colocar aí um relembrando, começando aí pelo teorema de Pitágoras. E o que é o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras, galera, ele vale para triângulos retângulos, tá? Então, toda vez que a gente tiver um triângulo retângulo, a gente vai poder aplicar o teorema de Pitágoras. Como que eu sei que um triângulo é retângulo? Sempre que aparecer, por exemplo, esse símbolozinho que está aqui, ó, a gente vai poder garantir que o triângulo é retângulo. Por quê? Porque esse símbolozinho aí, ele indica um ângulo de 90 graus. E o triângulo retângulo, ele tem um ângulo interno valendo 90 graus. Então é por isso que esse triângulo aí, ele é retângulo e, como ele é retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Bom, uma outra informação importante. O lado oposto ao ângulo de 90 graus, que nesse caso aí eu representei pela letra A, sempre é chamado de hipotenusa. Então a hipotenusa de um triângulo retângulo vai estar sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Então esse valorzinho aqui de A ó, é a hipotenusa e os valores B e C são chamados de catetos. Tá? Uma vez que a gente entendeu isso, como que se dá o teorema de Pitágoras? A gente tem que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Para aplicar isso aí na prática, eu coloquei aí um triângulo do lado direito para a gente tá aí resolvendo e encontrando esse valorzinho que eu representei pela letra X. Então, meu objetivo aqui ó, é encontrar o valor do X. Reparem que esse triângulo ele é retângulo, tá aqui ó, o símbolo de 90 graus, tá? E o valor que eu quero encontrar, x, ele é oposto a esse ângulo de 90 graus. Então o x é a hipotenusa. Se o x é a hipotenusa, o x é como se fosse o A daqui, ó. O x é como se fosse esse A aqui. Então aqui é como se fosse o A, aqui é como se fosse o B e aqui é como se fosse o C. O que eu vou fazer agora? Vou aplicar essa formulinha que está aqui, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que agora com uma nova cara, né? Por quê? Porque eu vou usar o seguinte, ó, no lugar do A é o x, vai aparecer ao quadrado, igual o B é o 3 ao quadrado e o C é o 4 ao quadrado. Tá? Então a gente vai ter que x ao quadrado é igual 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9, mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então a gente tem que x ao quadrado é igual a 9 mais 16. Isso dá 25. E para eu encontrar o valor de x, eu preciso tirar esse 2 daqui. Ó. Mas eu não posso apagar ele assim do nada. Né? Um procedimento que a gente utiliza para conseguir tirar aquele 2 dali é tirar a raiz quadrada dos dois lados. É a operação inversa. Né? Então a gente vai ter que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 dá 5, tá? Como o x é uma medida, o valor negativo para a gente não importa. Não existe eu falar assim, eu meço menos, sei lá, 5 metros.
Isso não existe, tá? Valor negativo para medida não existe. Então a gente considera só o valor positivo. Então a gente vai ter que x é igual a 5 e a gente encontrou esse carinha aqui, ó. Beleza? Esse triângulo é um triângulo bem famoso. Ele é conhecido como triângulo 3, 4, 5. 3, 4, 5 são as medidas dele, tá? Uma vez que a gente já relembrou aí como que funciona o Teorema de Pitágoras, agora a gente vai começar a fazer distância entre pontos no plano de fato, tá? Mas antes de a gente pegar já o caso geral, eu vou fazer um caso específico. Então eu vou descer aqui um pouquinho a tela. Então é o seguinte, ó. Primeiro caso especial. Eu estou considerando dois pontos que, quando eu ligo esses dois pontos, eu obtenho um segmento horizontal, paralelo ao eixo x. Tá? Então esse é o primeiro caso especial que a gente está vendo. O ponto A, eu escolhi ele como sendo de coordenadas 4, 3. Lembrando que a gente está no plano cartesiano, e um ponto no plano cartesiano é sempre um par ordenado. Tá? Então ali é o seguinte, ó. Como o ponto A ele tem coordenadas 4 e 3, primeira coordenada é referente ao eixo x, então aqui vale 4. Segunda coordenada referente ao eixo y, então aqui vale 3. Da mesma forma acontece para o ponto B. Então aqui ó, vai valer 9, que é a primeira coordenada do B, e reparem que a segunda coordenada do B também é 3, vai bater exatamente aqui onde a gente já havia marcado, tá? Então a distância do A até o B, na verdade, é essa distância aqui, ó, que vai de 4 até o 9, concorda? E a distância do 4 até o 9, quanto é que é? É 5, tá? Então essa distância aqui, galera, que é a distância que a gente está procurando, ó, ela vale 5. O que bastou a gente fazer? Bastou a gente fazer a coordenada x do B menos a coordenada x do A. 9 menos 4, 5. Tá ok? Para um caso genérico, que é o que está aqui do lado direito, aqui é a mesmíssima coisa. Ó. Aqui a coordenada x, no caso ali eu estou chamando de x de A, que coordenada y eu estou chamando de y de A. Para o B, aqui eu estou chamando de x de B, e o y do B vai bater exatamente onde está o y do A. Aqui também vai ser o y do B. Tá legal? Então, quanto que vai ser esse tamanho aqui? Ó? Esse tamanho é exatamente esse tamanho aqui. E como que eu calculo esse tamanho que eu acabei de pintar de verde? Ora, como que eu fiz para calcular aqui, ó, nesse caso? Eu não fiz 9 menos 4? Então, aqui eu vou fazer x de B menos x de A. Então, esse tamanho que me interessa é o x do B menos o x do A. Beleza? Então, distâncias entre pontos que determinam um segmento horizontal, a gente já sabe fazer. Basta fazer a diferença entre as coordenadas x desse ponto. Tá? E aí a gente pega a diferença em módulo. Por que eu pego a diferença em módulo? Porque eu poderia também fazer x de A menos x de B. Só que se eu coloco o módulo nisso, x de A menos x de B é a mesma coisa que x de B menos x de A se estiver dentro do módulo. Tá? Então, a gente já sabe calcular distâncias na horizontal. Vamos para o caso agora de distâncias na vertical, que é muito, muito semelhante. Tá? Então, é o seguinte, ó, tem ali um ponto A de novo, um ponto B. Vou marcar ali as coordenadas. Ó. No ponto A, ele tem coordenadas 4 e 6. Então, isso significa que aqui está batendo no 4 e aqui está batendo no 6. O ponto B, mesma coisa. Ó. Aqui também está batendo no 4, primeira coordenada, e aqui está batendo no 2. O que eu estou querendo calcular? Eu estou querendo calcular esse tamanho aqui. Ó. É esse tamanho que eu quero calcular. Mas esse tamanho é a mesma coisa que esse tamanho que eu estou pintando aqui agora. E quanto é que é esse tamanho que eu acabei de pintar? Não é 6 menos 2? Esse tamanho aqui, ó, que eu estou indicando agora por uma seta, ele é 6 menos 2, que vale quanto? Que vale 4, tá? Isso significa que esse cara que me interessa mede 4. Então ali a distância do A até o B
vale 4. Isso por quê? Porque eu estou com um segmento que é vertical, ele é paralelo ao eixo Y. Tá? Reparem que as coordenadas x deles, ó, aqui é 4 e aqui é 4 também. Da mesma forma, vale para um caso mais genérico, que é o que está aqui na direita. Ó. Então eu tenho aqui ó, x do A, que está batendo aqui, que é exatamente o x do B, que ó, ele é vertical, correto? E aqui eu vou ter ó, o y do A, e aqui eu vou ter o y do B. Então quanto que vai ser esse tamanho aqui, ó? Que é o que me interessa, que é aquele segmento que eu quero medir? Ele vai ter exatamente esse tamanho aqui. Como que eu calculo esse tamanho que eu acabei de pintar? Y do A menos o y do B. Então aquele tamanho que é o que me interessa também é o y do A menos o y do B. Tá? Então sabemos já calcular distâncias na horizontal, sabemos calcular distâncias na vertical. Agora a gente vai para o caso geral, que é calcular distâncias de um segmento que, por exemplo, está inclinado. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Vamos observar aqui comigo. Ó. Eu falei para vocês considerarem aqui no caso ó, um ponto A, que tem essas coordenadas, 3, 2, e o ponto B, que tem essas coordenadas, 7, 6. Então é o seguinte, vou marcar esses pontos. Ó. Ponto A, 3, 2. Então aqui é o 3, a primeira coordenada é sempre referente ao eixo Y. E aqui é o 2. Acabei de marcar o 2. Agora eu vou marcar o B também. Ó. O B, primeira coordenada vale 7. Sempre a primeira coordenada em relação ao eixo X. Segunda coordenada em relação ao eixo Y, que vale meia dúzia. 6, beleza? O que eu vou fazer? Lembra lá do triângulo retângulo, teorema de Pitágoras? Eu vou fazer aparecer um triângulo retângulo aí. E olha só ele aqui, ó, que bonito como é que ele vai aparecer. Ó. Se eu ligar para cá e aqui agora ó, eu subir, eu formei um triângulo retângulo. E eu posso garantir que ele é retângulo, por quê? Porque esse segmento aqui, ó, ele é paralelo a esse aqui. Tá? E esse aqui de baixo, ó, ele é paralelo a esse aqui. Como os eixos do plano cartesiano formam 90 graus aqui, então aqui dentro também vai formar 90 graus. Tá? Então eu vou só limpar isso tudo aí, que eu acabei de sujar, para o desenho não ficar muito poluído. Então a gente garantiu que esse triângulo ele é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Lembrando que eu quero calcular o quê? A distância de A até B. Então eu quero calcular isso aqui, ó. Esse tamanho que está aqui, ó, que eu acabei de colocar de verde. Tá legal? Não sei quanto ele mede, vou representar ele por X. Tá legal? Bom, agora, esse tamanho aqui eu conheço? Esse tamanho eu conheço. Por quê? Porque esse tamanho é exatamente esse cara que está aqui, ó. Eles têm a mesma medida. E esse tamanho que eu acabei de pintar de verde, ele é dado por 6 menos 2, que dá 4. Então aqui vale 4. Ó. Que beleza. E de forma muito, muito análoga, eu sei também calcular esse tamanho aqui. Ó. Ele é exatamente esse cara aqui que eu estou pintando de verde. Esse cara que eu pintei de verde mede quanto? Ele mede 7 menos 3, que também dá 4. Beleza? Então, olha só, quem é que vai ser o x? Reparem que o x ele é oposto ao ângulo de 90 graus. Tá? Se ele é oposto ao ângulo de 90 graus, o x é a hipotenusa. Então, ó, a gente vai ter que x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. É igual a esse cateto aqui ao quadrado, mais esse cateto aqui, ó, que eu até esqueci de colocar o valor dele, mede 4, esse cateto aqui ao quadrado. Então vai ficar 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então a gente tira aqui x ao quadrado é igual, ali vai dar 16, 4 vezes 4 é 16, e aqui vai dar 16 de novo porque é a mesma conta. E aí, x ao quadrado é igual a 32,
Então a gente tem que o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 32, tá? Como a gente só pode considerar o valor positivo para a medida, então x vai ser igual a raiz de 32. Já chegamos no valor do x. Para quem quiser melhorar, mas aí já é outro assunto, é uma outra discussão, que foge já da distância entre os pontos, a gente só vai estar melhorando um pouco mais essa resposta, a gente consegue escrever que o x é igual a 4 vezes a raiz de 2. Paulo, da onde que você tirou isso, cara? Reparem que 32 é a mesma coisa que raiz de 16 vezes a raiz de 2. Existe essa propriedade que me garante isso. Raiz de 16 dá 4. A raiz de 2 a gente não sabe quanto é que é de cabeça. Pelo menos não de forma exata, a gente sabe até de forma aproximada, que é 1,4. Como não sei de forma exata, eu deixo como raiz de 2 mesmo, tá? E aí a gente calculou o x que a gente queria aqui, ó. Tranquilo? Generalizando toda essa discussão que nós tivemos, a gente chega numa fórmula, que é feita da seguinte forma, ó. Aqui eu tenho, ó, de novo, considere os pontos A e B. Dessa vez eu coloquei de forma genérica as coordenadas. Então aqui eu vou ter o x do A. Aqui eu vou ter quem? O y do A. Aqui eu vou ter o x do B. E aqui eu vou ter o y do B. Então eu quero calcular a distância de A até B. Eu quero isso aqui, eu quero esse tamanho que está aqui, ó. Tá? Como é que eu faço isso? Fecha ali o triângulo, olha aqui o triângulo bonito aparecendo, ó. E eu já sei que ele é retângulo, pelo mesmo argumento visto lá em cima. Ele é retângulo aqui. Quanto é que mede esse tamanho aqui, ó? Esse tamanho tem a mesma medida desse, e a gente já sabe calcular isso. Isso é y de B menos o y de A. Esse tamanho aqui, ele tem a mesma medida que esse cara daqui. Quem ele é? Ele é x de B menos o x do A. E eu quero esse cara que está aqui, ó, que eu vou representar agora dessa forma. Ó. Distância de A até B. Vou representar assim. E aí, como esse triângulo é um triângulo retângulo, eu aplico Pitágoras. Então, como que vai ficar isso? Ó? Isso vai ficar que a distância de A até B ao quadrado é igual à soma dos quadrados e dos catetos. Quem são os catetos? Aqui, ó. Aqui eu tenho um cateto. Então, eu vou colocar isso. Ó. X menos xa, x do B, né? Menos o x do A ao quadrado, mais, teorema de Pitágoras, o outro cateto, que é esse aqui, ó. YB menos o y de A ao quadrado. Com isso, galera, nós chegamos... Isso aqui é um quadrado, tá? Isso aqui é um 2. Com isso, a gente chegou na fórmula de distância entre quaisquer dois pontos no plano. Tranquilaço, não? Tem alguns livros que ainda tira esse 2 daqui, ó. Ainda tira esse 2 daqui e passa ele como raiz quadrada. Ou seja, escreve desse jeito aqui, ó, que a distância de A até B é dado por x de B menos o x do A ao quadrado, mais o y do B menos o y do A ao quadrado, tudo isso aqui dentro de uma raiz quadrada. Tá? Vou só melhorar aquilo ali porque ficou muito feio, né? Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Aí depende do livro, tá, galera? Mas as duas coisas são bem equivalentes. Então eu posso usar tanto aquela ali de cima, como eu posso usar também essa aqui que eu estou destacando agora embaixo. Elas são equivalentes. E repare que essas fórmulas aí, elas são nada mais, nada menos do que o teorema de Pitágoras, só que no caso agora para pontos no plano, e aí a gente chega nesse formato que está aí. Tranquilo? Beleza? Para fechar, temos aqui um exercício. Ó.
deixei aqui um exercício. Calcule a distância entre os pontos M e N. Aí eu já mudei ali negócio de A e B, já não coloquei mais o plano cartesiano, porque a gente não precisa do plano cartesiano, tá? O plano cartesiano é só para dar um entendimento, mas depois que entendeu não precisa mais dele. Eu só preciso da fórmula. Como é que é a fórmula? A fórmula é a distância de A até B. Vou usar a primeira, tá? Ao quadrado é igual x do B menos o x do A ao quadrado mais y do B menos o y do A ao quadrado. É isso aí que é a fórmula, que é o teorema de Pitágoras, tá? Esse aqui é a hipotenusa, que aparece lá no triângulo retângulo. Aqui é um cateto, aqui é o outro cateto. Então vai ficar hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Aí pode bater já um desespero, assim, Paulo, e agora? Quem é o A e quem é o B? Ali eles aparecem como M e N. Aqui tanto faz, galera. Tu pode chamar esse cara aqui de A e esse cara aqui de B, ou trocar, pode chamar esse cara aqui de B e esse cara aqui de A, não vai fazer a menor diferença. Por quê? Porque na hora que você colocar aqui, ó, aqui dentro, se você fizer ali no caso 1 menos menos 1, ou menos 1 menos 1, que é o que está aparecendo ali, né, nas coordenadas, quando você elevar ao quadrado, dá no mesmo. Pensa no seguinte, ó, vou pegar os números 3 e 2. Se eu faço 3 menos 2, isso dá 1. Quando eu elevo ao quadrado, dá 1 novamente. Agora faz o contrário, faz 2 menos 3. 2 menos 3 é menos 1. Quando eleva ao quadrado, dá 1. Então, a ordem que eu colocar ali, o 3 ou o 2, não vai fazer diferença, porque quando eu elevar ao quadrado, vai ficar positivo. Tá legal? Então é o seguinte, ó, vou aplicar a formulinha. Eu vou considerar ali, ó, o M como se fosse o A e o N como se fosse o B. Como é que vai ficar aquilo ali, então? Então eu vou ter, ó, que a distância ao quadrado de M para N vai ser 1. Por que 1? Aqui, ó. Estou pegando o x do B. No caso ali é o x do N. Tá? 1 menos, agora, o x do B, que no caso aqui agora é o x do M. Ó. Tá aqui, ó. Menos 1, então tem que tomar cuidado com esse sinal, tá? Ao quadrado, mais... Agora a gente continua. Quem é o y aqui, ó? Menos 1, menos, quem é o y ali do N? Do M, que eu chamei de A, 3 ao quadrado. Beleza? Então, ó, continuando aqui, ó. Estou fazendo aqui dentro, aqui, ó, tá, pessoal? 1 menos menos 1. Esse menos menos 1 vai virar mais 1. Então, eu vou ter 1 mais 1, 2. Tá? Então, eu vou fazer bem devagar, ó. Então, ali a gente vai ter, ó, 2 ao quadrado mais... E aqui dentro, ó. Aqui dentro a gente vai ter menos 4. Tá? Então ele vai ficar menos 4 ao quadrado. Reparem que aqui eu botei parênteses, lá no outro eu não botei. Mas se eu quiser eu posso botar um parênteses aqui, ó. Não tem problema nenhum. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. 2 ao quadrado, 4. Mais menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Isso vai dar mais 16. Então, ó, continuando aqui do lado, a distância ao quadrado de M até N vai ser 4 mais 16, 20. Então, como é que eu faço agora? Agora basta só eu tirar esse 2 daqui, ó, fazendo o quê? Raiz quadrada. Então, eu tenho que a distância de M até N é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 20. Tá? Se quiser, galera, já descarta o menos. Deixa só tudo positivo logo, porque não existe medida negativa. Tá? Para quem quiser melhorar, aquilo ali já é uma resposta. Tá? Mas às vezes nos concursos aparece realmente de forma simplificada, na maioria das vezes. Repare que 20 é 4, raiz de 4 vezes a raiz de 5. Tem uma propriedade que me garante essa separação. Então a distância de M até N, quanto é que é a raiz de 4? 2. E a raiz de 5? De forma exata a gente não sabe, a gente só sabe de forma aproximada. Então mantém o raiz de 5 e acabou a questão. Tá? Essa aqui é a nossa resposta, 2 raiz de 5. Tranquilo, pessoal? Bom, então espero aí que esse
vídeo tenha ficado claro para vocês. Se alguém ficou com alguma dúvida, deixem nos comentários, a gente vai se falando. Eu vou alimentando aí a descrição desse vídeo com questões de concursos que abordem esse conteúdo, aí vai dando mais profundidade a vocês. No demais, grande abraço a todos, sucesso. A gente vai se falando aí ao longo dos próximos vídeos. Valeu, galera!